Olá, meu nome é Estevão Azevedo, eu sou autor do romance Tempo de Espalhar Pedras, que está sendo lançado pela Cosac Naif. O romance se passa numa vila de garimpo em algum ponto indeterminado do que poderia ser o Nordeste brasileiro. E num tempo também indeterminado, mas que poderia ser algo no começo do século XX. É uma história que tem bases reais sobre uma vila de garimpeiros, de diamante, em que quando toda a região, todos os arredores da vila onde moravam os garimpeiros já estava totalmente explodido, cavucado, garimpado, os moradores, os garimpeiros, se deram conta de algo que seria fatal para eles, que o único lugar em que ainda poderiam existir diamantes era onde estavam construídas as próprias casas. E aí eles começaram a garimpar nas salas, nos quartos e destruir o próprio local onde eles viviam. Me pareceu atraente e universal porque fala de uma cobiça, de um desejo de fortuna que acaba levando à ruína, né? E esse desejo de conquistar algo que no fim se torna um malefício aparece na história de muitas maneiras, né? Aparece como desejo sexual, como desejo de fortuna, desejo de ter um contato com a divindade. É um livro que fala do desejo e das consequências do desejo. É o meu segundo romance, é um romance que tem uma diferença para bastante coisa que é feita hoje em dia em literatura contemporânea, porque ele não é um romance urbano e não é um romance cosmopolita, ou seja, não traz personagens intelectuais. Então, eu acho que ele tem esse atrativo de transportar nós, leitores, que vivemos, né, numa cidade grande, né, ou em cidades, ou estamos acostumados a esse mundo hiperconectado, para uma outra realidade anterior, em que talvez os valores e talvez as pulsões humanas fiquem mais evidentes, por ser um ambiente de crise, né, e de penúria, de pobreza. Os personagens principais são Rodrigo e Ximena. O Rodrigo é filho de garimpeiros, assim como Ximena, que é filha de garimpeiros. E eles têm uma relação amorosa, mas que é totalmente baseada na atração física, na atração sexual. E ao mesmo tempo que eles têm uma necessidade do corpo um do outro, eles também têm uma repulsa um pelo outro. Eles se odeiam, mas não conseguem se separar. Um outro personagem muito importante é o Silvério, um garimpeiro mais velho, que é devoto, que é muito devoto, muito religioso. Ele é tão religioso e se acredita tão predestinado a encontrar uma grande pedra que vai trazer fortuna e tranquilidade, que, contando com o apoio de Deus, ele acaba sendo preguiçoso. Afinal, ele vai obter o que ele quer por outros meios, pelos meios da predestinação. A pesquisa para esse livro, que é algo importante, porque ele tem uma vegetação, uma paisagem, um linguajar, um vestuário, armas, um vocabulário técnico de garimpo de diamante, muito específicos. Então, a pesquisa eu resolvi fazer apenas em literatura. Isso é uma coisa do meu modo de escrever. Eu não sou pesquisador e não sou historiador, então, embora o romance tenha um fundo histórico, ele não é um livro de história e nem é um romance histórico, ele é atemporal. Então, eu prefiro pesquisar o universo no qual eu estou mergulhando só em livros de literatura que retratam o mesmo tema. Bernardo Guimarães, que é um escritor do século XIX, tem um livro que se chama O Garimpeiro, tem um livro do século XX que se chama Cascalho, que é muito importante, de Herberto Salles, se não me engano. E outros temas também faço isso. Por exemplo, a vingança, que é um tema muito importante, eu fui pesquisar num livro do Ismail Kadaré, que é um escritor albanês, que foi filmado pelo Walter Salles, O Abril Despedaçado, mas que o tema central é vingança numa região interiorana, um código de vingança, um código de honra muito forte. Então eu fui buscar em outras referências literárias elementos que enriquecessem ou que dessem essa atmosfera de garimpo, né, e de uma terra sem leis muito... sem Estado de Direito, sem leis, né, em que a lei do talião, a lei do mais forte, o olho por olho, dente por dente, né, as questões de honra são mais importantes que qualquer outra lei escrita.